Bom dia, boa tarde e boa noite. Crucificação, que significa morte de cruz. Vamos falar um pouco acerca dessa cruel morte, criada pelo homem, pelo ser humano. Muita gente diz por aí que Jesus Cristo, que era um judeu, morreu para salvar a humanidade, morreu na cruz para salvar a humanidade. Esse termo, ele dá a ideia de que só Jesus Cristo morreu pendurado numa cruz. E que ele nasceu para morrer numa cruz, porque o pai dele queria que ele morresse na cruz. Determinou que ele morresse na cruz para salvar a humanidade. Será que Jesus ter morrido na cruz salvou a humanidade? Será que esse simples ato salvaria a humanidade? O ato de um homem sozinho morrer na cruz? É necessário refletir sobre os fatos históricos, porque senão a ignorância, em vez de contribuir com a melhoria da vida, atrapalha a vida. E por isso eu vou relatar um pouco da história da crucificação. E são relatos históricos pesquisados, estudados, da forma mais severa para garantir a verdade dos fatos. Um fato histórico não pode ser o que pensa um idiota. O fato histórico tem que ser concreto, real, específico, narrado de forma verdadeira no seu tempo e no seu contexto. A morte de cruz, eu vou lendo aqui alguns tópicos para melhorar a compreensão das pessoas. Ela surgiu com os assírios, os babilônicos, e foi também utilizada pelos persas. E quando isso surgiu na história da humanidade, surgiu no século VI, antes do nascimento de Jesus Cristo, o judeu. Século VI quer dizer 600 anos antes do judeu Jesus Cristo nascer. O Brasil, o país onde vivemos, tem 525 anos. O Brasil foi descoberto pelos portugueses, ou ocupado pelos portugueses, da forma que disser está certo, em 1500, no dia 21 de abril de 1500. Vai completar ano agora, né? Agora, no mês de abril. Se nós imaginarmos a quantidade de anos que tem o Brasil, são muitos anos, 525 anos. Completa agora no dia 21 de abril. Hoje é 18. Daqui a 3 dias. É muito tempo.
É muito tempo. Meus bisavós morreram, meus avós morreram, meus pais morreram e eu já estou quase com 70 anos. Pois bem, a morte de cruz começou não há 525 anos, mas há 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Correto? Portanto, a morte de cruz não foi um fenômeno único para Jesus Cristo. Era um fenômeno de castigo dos reis, dos poderosos contra o povo que nada tinha e que nada podia. E guardem bem na memória, começou com os assírios, os babilônicos e os persas. Como foi disseminada a morte de cruz? No século IV a.C., Alexandre o Grande levou a punição para os países do Mediterrâneo. Vocês sabem que Alexandre o Grande, ele era filho de Filipe II e foi um grande conquistador. Um homem que era perverso, que tinha um exército muito forte, muito grande, muito bem treinado, e saía de país em país matando todo mundo e escravizando as pessoas que escaparam da morte e se apoderando daquele território. Alexandre o Grande foi um grande conquistador e assumiu o poder quando tinha 20 anos, após o assassinato do pai dele, que também vivia em guerra todo o tempo, assim como a maioria dos reis daquela época. Basta ver os reis judeus, como o rei Davi, o rei Salomão e todos eles. E a morte de cruz chegou em Roma, porque Roma também foi um país conquistador. Chegou em Roma. Mas vamos ver aqui alguns fatos históricos e que as pessoas nem sabem. O Alexandre e suas tropas sitiaram a cidade de Tiro. A cidade de Tiro, que é o atual Líbano. O país hoje é Líbano. Na época se chamava Tiro. E ao vencer a batalha, se apoderou de Tiro e crucificou 2.000 habitantes depois que venceu a batalha. Os que ficaram vivos foram crucificados. Mais de 2.000 pessoas. Vão anotando quantas pessoas morreram em virtude da força brutal dos reis mais poderosos daquela época histórica. Bem, em Roma houve também uma grande batalha entre os espartagos e o rei de Roma da época. Quem eram os espartagos? Eram os escravos. E eles lutavam muito contra a escravidão. Assim como aqui no Brasil, também muita gente lutou contra a escravidão. Um exemplo por exemplo, aqui no Ceará, o Dragão do Mar, que era um prático do porto. O que fazia o Dragão do Mar?
Quando o navio chegava aqui no Ceará cheio de africanos sequestrados pelo rei de Portugal, pelos poderosos donos das terras do Brasil, aí ele comandava um monte de marinheiro aqui no Ceará e ele tinha como trabalho trazer lá do mar, porque os navios não podiam encostar na praia, porque senão encalhavam, aí eles traziam as pessoas em pequenos barcos para o continente. Daí as pessoas iam para as feiras e eram vendidas aos donos de terra. Eu, por exemplo, sou bisneto de escrava. A Maína era minha bisavó. E ela não foi, inclusive, enterrada em cemitério, não. A Maína foi enterrada na beira de uma estrada em Quixeramobim. O meu pai, sempre dia de finado, ia ao cemitério de Lacerda, distrito de Quixeramobim, comigo, que era pequenininho. E entre o Lacerda e o local onde nós vivíamos, que era a Cachoeira do Ivo, na beira da estrada meu pai parava, ia lá na cova da Maína, avó dele, bisavó minha, para acender uma velinha e rezar uma oração. Nem dignidade na hora que morreu minha bisavó escrava teve. E nós somos, pelo que eu pesquisei, não posso dizer com absoluta certeza, mas nós somos descendentes de Angola. Porque os escravos que vieram para Quixeramobim eram angolanos. Pois muito bem. Volto agora, depois de ter feito esse parênteses, para Roma. E os escravos se rebelaram e teve um grande conflito, ou seja, uma grande guerra. 40 mil escravos participaram desta guerra contra o rei de Roma, lutando contra a escravidão. Mas o exército de Roma era muito forte e terminou vencendo os rebeldes. Isso aconteceu no ano 71 antes de Jesus Cristo nascer. No ano 71. Após a vitória do rei de Roma, em um só dia, no primeiro dia, foram crucificados 6.000 pessoas. Não foram mais porque não tinha cruz disponível. A matança foi tão grande que muitas pessoas, eles mesmos, eram obrigados a fazer as cruzes. E assim que terminava, eram crucificados. Aí no dia seguinte, mais crucificação, no outro dia mais, no outro mais, e ao todo foram milhares de pessoas crucificadas. E assim, em toda aquela região, a morte de cruz era uma morte institucionalizada, era legal, era lei de cada país. E se podia matar os prisioneiros, os rebeldes e os que falavam mal dos reis. Jesus Cristo tornou-se prisioneiro, ele foi dedurado por um judeu, entregue pelos judeus, doutores das leis, ao rei de Roma para ser morto. E os judeus fizeram sérias acusações contra Jesus Cristo e pediram ao rei de Roma que o castigasse com a morte. E assim aconteceu.
Não foi apenas Jesus que foi crucificado. Eu falei aqui de 2 países. Eu falei do Alexandre o Grande, quando invadiu Tiro, a cidade de Tiro, e matou 2.000. Depois de matar tanta gente na guerra, os que sobraram foram crucificados. Por que que esses povos antigos institucionaram a morte de cruz? Ela se via como vingança. Que infeliz, você discordou de mim, você brigou comigo, você me enfrentou, agora você está morrendo para saber que eu tenho poder, está morrendo pendurado numa cruz. Era uma morte muito terrível. O peso das pernas, todo o corpo pendurado pelos braços, asfixiava as pessoas, elas morriam asfixiadas. Era a coisa mais brutal, mais desumana, mais monstruosa. Foi estudado e catalogado as formas de morte, as mais terríveis, pela ordem. A primeira era a morte de cruz. A segunda era a morte queimada. E a terceira, queimada. A morte queimada, entendam, eles matavam as pessoas queimadas vivas em uma fogueira. Eu vou dar um exemplo da morte de fogueira. Galileu Galilei era um extraordinário cientista, filósofo. Foi importante no estudo da matemática, no estudo da astronomia, no estudo da estatística, no estudo de vários outros ramos do conhecimento. E o Galileu Galilei, sem ter telescópio, com pequenas burundanga que ele mesmo inventava e criava para observar o universo, descobriu que a Terra era redonda. E ele disse até que a forma da Terra era geóide, naquele tempo. A igreja fez um julgamento de Galileu Galilei e ele foi acusado de ser herege, porque ele estava discordando de Deus. Onde é que está escrito por Deus que a Terra é redonda? A Terra é plana. Não existe terra redonda. Não existe terra dando uma volta ao redor do Sol. Não, não existe. A Terra, o Sol é que nasce e que se põe. Isso é um monstro, é um ignorante e está contrário a Deus. Mas o Galileu Galilei, coitadinho, se acovardou. Deveria ter morrido na fogueira. Ele tinha 71 anos, era cego. De tanto fazer pesquisa a olho nu, olhando para o sol, ficou cego. E já tinha 71 anos de idade. Se morre sustentando as suas ideias, teria sido um exemplo heróico. Mas ele preferiu se acovardar e negar tudo que tinha escrito, e negar, e ainda mais, dizer que jamais ia escrever nada ou falar nada sobre essa grande descoberta que ele fez. Ele descobriu cientificamente uma grande verdade e foi obrigado a negar sua verdade. Pronto. Por esse motivo ele não morreu na fogueira, mas Giordano Bruno seguiu defendendo a teoria de Galileu Galilei, de que a Terra era redonda. Aí foi preso. E para que ele
não falasse, teve a língua cortada. Aí, mesmo assim, ele escrevia. Aí foi morto numa fogueira. Quem matou? A religião, a igreja. Agora, há pouco tempo, um religioso de muito poder pediu perdão pelo assassinato do Galileu Galilei, aliás, pelo assassinato de Giordano Bruno e pela condenação do Galileu Galilei, porque ele pegou uma pena muito pesada. Então, a primeira morte mais violenta é a de cruz. A segunda morte mais violenta é a morte na fogueira. E a terceira morte mais violenta é a decapitação, ou seja, cortar a cabeça das pessoas. Tudo isso os religiosos e os reis fizeram na história da humanidade. Só não fazem hoje porque o mundo se desenvolveu muito e ninguém mais aceita isso. Mas vontade não falta por parte dos poderosos. E vou terminar esse relato histórico com o que escreveu um grande sábio romano. Vou ler para vocês aqui o que disse ele. O que disse ele, vamos ver aqui. O que disse esse grande sábio e de tão grande importância também para a filosofia. E ele era político, além de filósofo. Era o Cícero. Ele escreveu o seguinte: considero a crucificação a mais cruel e terrível punição que poderia existir. E disse mais: somente a palavra cruz, por si só, deveria estar longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também de seu pensamento, de seus olhos e de seus ouvidos. Foi o que disse o Cícero, Marco Túlio Cícero. Eu vi agora a imprensa ignorante e rude do Brasil fazendo apologia à primeira cruz aqui no Brasil. Essa cruz foi trazida para cá pelos portugueses. Quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram foi matar índios, catequizando, suprimindo o pensamento espiritual dos que já viviam aqui pela religião católica, apostólica e romana. E quem não aceitasse era torturado. Então, eles andavam com uma cruz e uma espada na mão, matando índios e depois matando africanos. Eu penso que Marco Túlio Cícero estava certo quando disse: somente a palavra cruz, por si só, deveria estar longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também do seu pensamento, de seus olhos e de seus ouvidos. A cruz simboliza a morte, o poder, a desumanidade e a hipocrisia dos seres humanos. A cruz foi instrumento de tortura e de dominação dos poderosos contra os pobres.